Essa palavra é o presente mais especial que nós podemos entregar para cada uma das mães que nos ajudaram e que nos ajudam, que mudam a nossa história de vida. Amém? Aleluia, Jesus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já está a postos. Creio que muitos dos nossos amados ainda estarão se achegando, mas nós já vamos iniciar essa palavra porque nós sabemos que cada um dos irmãos tem outros compromissos para seguir. Particularmente, como eu dizia, nessa situação em que o país está vivendo, em que o mundo está vivendo, vai ser um Dia das Mães completamente diferente daqueles todos que nós estamos acostumados a viver. Nós estamos numa situação ontem, não vi hoje, ontem nós vimos um recorde, 751 mortes pelo Covid-19. E eu conversava com a minha amada esposa sobre essa situação, como essas mortes estão ocorrendo muito longe, distante de nós, graças a Deus. Parece que é algo assim que sai de filmes de terror, parece que não é algo palpável. Mas nós começamos a refletir sobre essas vidas que estão se esvaindo. E nós dizíamos, veja, 10 dias, com essa quantidade de mortes que nós obtivemos aqui no Brasil ontem, que nós presenciamos, que nós vivenciamos, seria o equivalente ao desaparecimento de uma cidade de pequeno porte no nosso país. Cidades vizinhas aqui, como as que limitam com o nosso município, seguramente têm menos do que 8.000 habitantes. E mais de 60% dos municípios brasileiros vivem essa realidade. Cidades pequenas. Então, quando nós começamos a pensar nessa dimensão, nós entendemos o que é que está acontecendo no nosso país. Muitas mães estão chorando seus filhos. Mães que partiram prematuramente. Muitos filhos estão chorando a perda, o distanciamento de suas mães e de seus pais em função desse vírus que tem assolado todo o planeta. E a nossa tarefa nessa noite é levar uma mensagem de esperança para você, minha irmã, para você, meu irmão, que está enfrentando problemas decorrentes da Covid-19. Paralelo a isso, nós temos assistido no nosso país um virtuoso avanço das facções criminosas. Muitas mães vêm perdendo seus filhos para o crime organizado. Alguns dos quais têm semelhança de vivos, mas estão mortos. Perambulam pelas ruas das nossas cidades, pelas madrugadas das nossas cidades, como se fossem zumbis. Isso era algo comum antes apenas para as pequenas metrópoles, para as grandes metrópoles. Mas hoje nós temos visto que isso tem se tornado comum. E nós não podemos aceitar esse quadro desolador na nossa sociedade, nas nossas cidades, nas nossas casas. Nós elevamos o nosso pensamento ao Senhor, nosso Deus, nesse momento. E tentamos compreender as lições valiosas que podem reverter a nossa história, que podem nos tirar do ostracismo, que podem nos tirar da desonra e nos levar para um lugar de destaque na mesa, na casa do nosso Pai. Esse é o nosso desafio nessa noite, meu irmão, minha irmã. A palavra do Senhor nosso Deus diz que nós devemos renovar as nossas mentes. Nós não podemos aceitar situações como essas que nós estamos vivendo. Em Cristo, a Bíblia nos ensina que nós somos mais do que vencedores. E esta é uma verdade descrita nas Sagradas Escrituras que nós precisamos crer, precisamos profetizar, precisamos andar nessa direção para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Muitos homens confiam na ciência, mas nós somos daqueles que cremos
que confiamos na palavra do Senhor nosso Deus. Muitas vezes, amados, nós percebemos que a ciência demora milhares de anos para descobrir verdades que já estavam escritas nas Sagradas Escrituras. Respeitamos as ciências, sabemos que é um campo de um conhecimento que tem nos trazido muito conforto, alguma segurança. Mas quando a ciência não consegue dar respostas, nós sabemos, nós cremos que as Sagradas Escrituras é o caminho adequado para nós encontrarmos reforço e fortalecimento espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, que você debruce nas Sagradas Escrituras, que você busque respostas no Senhor em nome de Jesus. Eu creio que essa pode ser uma noite maravilhosa. O Senhor conhece a sua luta, meu irmão, minha irmã. Particularmente a luta daquelas mulheres, daquelas guerreiras que dobram os seus joelhos numa atitude de fé e marcham. Não se deixam dirigir por aquilo que os seus olhos veem, mas por aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. E particularmente ao respeito dos nossos, daqueles que nós amamos. Amém? Declare, minha irmã, declare, meu irmão, você que está aí nos acompanhando nessa noite, você que vai acompanhar ao longo dos dias, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomo posse de todas as bênçãos de Deus escritas nas Sagradas Escrituras sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família em nome de Jesus. Declare, minha irmã, declare, meu irmão, em nome de Jesus. Nós somos abençoados, nós somos abençoadas com as mesmas sortes de bênçãos que o Senhor destinou sobre a vida de Abraão. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Declare, minha irmã, continue declarando, meu irmão, que o inimigo não tem autoridade sobre a vida do seu filho, sobre a vida das suas filhas, sobre a vida do seu esposo, sobre a vida das suas esposas, em nome de Jesus. Declare que ninguém vai impedi-la, que ninguém vai impedi-lo de tomar posse da sua herança no Senhor. Para honra e glória daquele que era e daquele que é, do Alfa e do Ômega, o princípio e o fim. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está se achegando agora, nós estamos ministrando nessa noite sobre Betsy Moody. Betsy Moody. Uma mulher de fé. Uma mulher que enfrentou barreiras inimagináveis. Mas o Senhor a sustentou. E se o Senhor a sustentou, Ele também pode te sustentar. O Senhor reescreveu a história daquela família. Ele pode também reescrever uma nova história a partir de hoje na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Betsy era uma mulher de pouquíssima instrução. E a vida dela ficou ainda pior quando, ainda muito cedo, o Senhor recolheu o seu esposo, um jovem de apenas 41 anos. Eles eram agricultores, viviam daquilo que eles produziam, de uma forma muito simples. E eles tinham 9 filhos. 9 filhos. Minha irmã, meu irmão, às vezes você reclama de ter 2 filhos só. Hoje está na moda ter no máximo 2 filhos. Betsy tinha 9 filhos. Olha, e entre esses 9, nós tínhamos 2 que eram gêmeos. Imaginem a luta de uma mulher
semi-analfabeta, ficando sozinha com 9 filhos para instruir e para prover. Eu não sei como é que foi a sua trajetória. Eu não sei como é que foi a sua história de vida, meu irmão, minha irmã. Mas o meu pai viveu isso. E é importante a gente lembrar que amanhã é o Dia das Mães. Mas nós temos também muitos pais que acabam assumindo a responsabilidade, não só de prover, mas também de educar os seus filhos. Quis o Senhor que eu passasse por essa experiência. Muito cedo perdi minha mãe, aos 13 anos perdi minha mãe, e fui ajudar o meu pai a criar os meus irmãos. Educar, ensinar, prover. Meu pai, também um lavrador, um homem de pouco estudo, um homem que cresceu na roça, que levantava de madrugada para trazer o sustento para casa, mas sozinho ele não daria conta de sustentar os 5 filhos. Imagino a Betsy com 9 crianças. O mais velho tinha aproximadamente 12 anos e eu fiquei com 13. Imagina a escadinha que ficou de herança para Betsy. E eu me espelho na minha vida para imaginar as lutas que ela enfrentou. Minha mãe, enquanto viva ainda, uma mulher bastante doente. Naquela época a sociedade brasileira foi acometida por uma série de doenças e minha mãe, entre outras doenças, teve tuberculose, se tratou, teve que passar por uma cirurgia e ela tinha apenas um pulmão. Ela sobrevivia com apenas um pulmão. Uma mulher muito trabalhadora, que levantava logo muito cedo, foi uma das primeiras frentistas nos postos de gasolina em São Paulo para conseguir trazer o pão de cada dia para as nossas casas. Mas a doença fazia com que ora ela pudesse trabalhar, ora ela não pudesse trabalhar. Assim também aconteceu com meu pai. Durante algum tempo, esteve muito doente, precisou passar por cirurgias também. Um homem muito trabalhador e eu glorifico a Deus pelos pais que Ele me deu. Mas também passou por doenças e houve tempo em que nós tínhamos que bater palma na porta da casa dos outros para pedir restos de comida, para pedir pão amanhecido, para que nós pudéssemos trazer para casa e então nos alimentarmos. Foram dias difíceis, meu irmão, foram dias difíceis, minha irmã. Mas o Senhor nos sustentou. Assim como o Senhor sustentou a vida de Betsy Moody. Como eu dizia, eu sei que no meio de nós, entre os nossos irmãos, eu sei que muitas mulheres guerreiras também passaram por batalhas semelhantes às minhas, ou quem sabe ainda piores. Conheço a realidade das mulheres que nós ministramos, das famílias que nós congregamos. Mais de 80% das famílias que nós ministramos tem na casa uma mulher como a chefe da família. Grande maioria dessas mulheres não tem um salário fixo. Grande maioria dessas mulheres são mães com mais de 3 filhos. Grande maioria dessas mulheres vêm repetir nas suas vidas aquilo que elas viram acontecer com as suas mães. Grande maioria dessas mulheres estão vendo acontecer na sua casa, com os seus filhos, aquilo que elas viveram. Oh Deus, nós profetizamos em nome de Jesus uma nova história sobre a herança das suas filhas. Ensina-nos o caminho, ó Deus. Assim como o Senhor ensinou para Betsy, nós declaramos que a vida dos nossos filhos será diferente da vida que os nossos pais viveram.
Nós profetizamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o alcoolismo não chegará na casa dos nossos filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós profetizamos, ó Deus, em nome de Jesus, que os lares dos nossos filhos e das nossas filhas não serão destruídos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos que Satanás não tem autoridade, não terá autoridade sobre a vida da herança que o Senhor nos entregou, ó Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, que as nossas filhas e os nossos filhos, nos dias das mães, terão os seus parceiros ao seu lado, ó Deus, em nome de Jesus, para marchar com elas, para orar com elas, para dobrarem os joelhos e profetizarem sobre a vida da herança que o Senhor nos entregou e nos entregará, para a glória do Senhor nosso Deus. Nós declaramos sobre a vida das nossas filhinhas, das nossas meninas, das nossas filhas espirituais, ó Deus, que o Senhor tem uma nova história, Pai, que o Senhor está escrevendo uma nova história sobre a vida dessas filhas espirituais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós profetizamos, ó Deus, que elas serão mães, de acordo com as mães descritas nas Sagradas Escrituras. Nós profetizamos mães como Joquebede, mães como Anas, ó Deus, em nome de Jesus no nosso meio, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós cremos, ó Deus, e nós andamos de acordo com as Sagradas Escrituras. Por isso, Senhor, nós lhe pedimos humildemente que o Senhor ministre sobre a vida das mães que estarão conosco nessa live, sobre a vida das mães que terão acesso a Deus, porque essa palavra ficará postada em nome de Jesus, sobre a vida das meninas que serão mães, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu sei que amanhã é um dia de festa. Eu sei que amanhã é um dia de presentes. Eu sei que para muitas amanhã é um dia de flores. É um dia de receber poesias. É um dia de receber abraços. Mas amanhã também será um dia de choro para muitos filhos que perderam as suas mães. Para muitas mães que perderam os seus filhos. Meu irmão, minha irmã, eu, preparando essa palavra, eu cunhei uma frase aqui, adaptei uma frase que é muito comum na nossa sociedade. Mas adaptei para a situação, para a realidade que nós vamos viver no dia de amanhã. Assim, como o simples fato de ter um piano não faz de você um pianista, dar à luz a um filho não faz de uma mulher uma mãe. É isso que a Bíblia nos ensina, meu irmão, minha irmã. Nós temos muitas mulheres que deram à luz, mas não foram mães. E nós temos muitas mulheres que nunca deram à luz, mas são mães de multidões. Mães de multidões. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, que você será mãe de multidões, que você será mãe espiritual de multidões, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Nos tempos em que nós estamos vivendo, nós precisamos de mães de multidões, mães tementes ao Senhor nosso Deus, guerreiras, mães que dobram os seus joelhos e que entregam a sua herança nas mãos do Mestre. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Meu amado, minha amada, a palavra mãe
na sua origem bíblica, é uma palavra de origem hebraica. E nós pronunciamos Eine. E ela tem um significado muito interessante. Ela está relacionada a algo que gera um vínculo. Ela se relaciona a algo como uma cola. Algo que cola, algo que prega. Se nós fôssemos falar de uma cola nos dias atuais, nós falaríamos daquela cola que cola tudo. Eu não vou falar marca de cola, porque nós não estamos fazendo propaganda de cola nessa noite. Mas, mãe, nas Sagradas Escrituras, é essa força que fortalece, que tem a capacidade de manter a família unida. É isso que a Bíblia fala quando ela se refere a mães, quando ela se relaciona à mãe. E me chama a atenção, meu amado, minha amada, diante das dificuldades que o mundo está vivendo, porque não tem sido mais comum, não tem sido muito comum encontrarmos pessoas que estejam de fato compromissadas em unir, em agregar, em formar, em forjar famílias. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos remetidos à mulher de Provérbios, a mulher sábia de Provérbios 14:1. A Bíblia diz que essa mulher que é capaz de colar, que é capaz de unir, que é capaz de integrar, ela edifica o lar. E a tola a destrói. Sabe, minha irmã, eu não quero jogar responsabilidade nenhuma e nem em demasia sobre os ombros das mulheres. Eu sei e eu conheço bem o compromisso, a responsabilidade que os pais devem ter junto aos seus lares. E nós não podemos fugir deles. Nós sabemos que muitos lares despencaram, que muitas famílias foram desfeitas, porque foram as mulheres as únicas que tomaram sobre si o compromisso e a responsabilidade de edificar os seus lares. E eu quero lembrar, meu irmão, minha irmã, que para o homem há uma tarefa tão difícil quanto a tarefa que Deus entregou às mulheres. O Senhor nosso Deus diz que os homens devem amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Você tem amado a sua esposa, meu irmão? Minha irmã? Você é aquele que tem dado carinho para sua esposa, meu irmão, minha irmã? Você é aquele que conforta, aquele que consola? Meu irmão, minha irmã? Você é aquele que dá colo? Você é aquele que quando chega e vê que ela não está bem, você senta para conversar? Você tem emprestado os seus ouvidos para sua amada, meu irmão, minha irmã? Você que não é pai, você que é jovem, como é que você tem tratado a sua irmã, as suas colegas? O carinho, o amor, a educação não está em moda. Você é daqueles que ajuda a sua esposa nos afazeres do lar? Ou você é daquele tipo que acha que lavar louça é coisa de marica? Limpar uma casa é coisa de mulherzinha? Meu irmão, minha irmã, nós educamos a sociedade de uma forma muito arcaica, muito irresponsável. Nós não educamos os nossos filhos para responsabilidade. Esse é o nosso papel de pais e mães na nossa família. Então, meu irmão, minha irmã, não adianta você ter uma mãe descrita como a de Provérbios 14, que tenta unir, que tenta colar,
se você é aquele que divide. Sabe, às vezes, você é muito bom lá fora, na rodinha com seus amigos, tomando uma cachaçinha, tomando uma cervejinha. Cumprimenta e sorri com todo mundo. Mas chega na sua casa de cara fechada, com grosserias. Não é para isso que o Senhor te uniu, a sua amada, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos pensar nisso. Para você, minha irmã, a sabedoria está em educar, como lemos logo no primeiro verso dessa noite, os seus filhos, para que quando eles crescerem, eles não se desviem do bom caminho. E a melhor educação que nós podemos dar é através do nosso exemplo. Posso compartilhar com você isso, porque quis o Senhor que eu fosse pai, não sou mãe, que eu fosse pai de 4 filhos, 3 meninas e um menino. E aqueles que conhecem, aqueles que são pais e mães, sabem da dificuldade e da luta para você criar 1, 2 filhos. Mas o Senhor me sustentou. Foram muitas noites de joelho dobrado, muitas lágrimas escondidas dos meus filhos. Mas o Senhor me sustentou, assim como Ele sustentou Betsy. Não fui tão feliz com a Betsy, porque apesar dos meus 4 filhos estarem formados hoje, todos eles têm curso superior, nenhum deles até hoje conseguiu fazer o que um dos filhos da Betsy fez. Honro ao Senhor pelos filhos que Ele me deu, mas continuo orando. Hoje eu tenho 6 filhos e eu oro para que pelo menos um deles consiga fazer pelo menos 10% do que um dos filhos da Betsy fez na obra do Senhor nosso Deus. Repito, louvo a Deus pela vida dos meus filhos. São pessoas maravilhosas em nome de Jesus. Cada um, em nome de Jesus, precisa ser moldado. Precisa passar pela bigorna do Senhor, assim como eu passei. Mas eu oro e continuo orando. E que você ore também, meu irmão, minha irmã, para que eles tenham um encontro verdadeiro e definitivo com Deus. Assim como um dos filhos de Betsy Molde teve. Eu sei que vai chegar a hora deles, assim como chegou a minha. E que você possa estar orando, meu irmão, minha irmã, para que o Senhor nos dê muitos filhos, como o Senhor deu para Betsy Molde, ainda que sejam filhos espirituais. Minha irmã, meu irmão, a palavra do Senhor nosso Deus, nessa noite, como eu disse, é uma palavra para renovar as nossas esperanças. E eu creio que o Senhor vai trabalhar nesse sentido. Mas eu quero te fazer uma pergunta, minha irmã, e quero que você medite. Você tem sido uma mulher sábia? Você, meu irmão, que está aí assistindo conosco, você tem sido sábio? Você, minha irmã, tem se comportado como uma mulher sábia ou tem se comportado como uma tola? Como é que você tem vivido, minha irmã, meu irmão? Como é que você se definiria? Sábia ou tola?
sábia ou tola? Sabe, eu refleti muito enquanto preparava essa palavra. Refleti porque o Senhor, nosso Deus, quer nos ensinar, quer nos levar a lugares altos, como Ele levou Betsy Moody. Quando o esposo da Betsy morreu, ela tinha um filhinho com 4 anos. E o nome dele era Llewellyn Lyman Moody. E me chama a atenção, meu irmão, minha irmã, que mesmo com muita dificuldade, conforme eu já disse para vocês, eles passaram dificuldade, chegaram a passar fome. Mas ela conseguiu incutir princípios, valores bíblicos que fizeram a diferença na vida de Llewellyn Lyman Moody. Ela conseguiu manter o filho ao lado dela até os 17 anos. Depois, com essa idade, ela precisou mandá-lo para a casa de um tio para que ele arrumasse um emprego e pudesse ajudar a família. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você traça um plano para a sua vida e você não vê porta aberta para alcançar aquele propósito no Senhor nosso Deus. Outras mães acreditam que seus filhos estarão fadados ao fracasso porque ela é fraca, não tem condição financeira. Eu quero dizer para você, minha irmã, que assim como Betsy, você precisa manter expectativas elevadas a respeito daquilo que Deus pode fazer na vida dos seus filhos. Aleluia, Jesus. Se você mantém expectativas, se você eleva o patamar, se você coloca os teus sonhos, os teus projetos, os teus planos, os teus propósitos alinhada com os propósitos das Sagradas Escrituras, então eu quero dizer para você, minha irmã, que você é uma mulher sábia. Para você, meu irmão, que é pai e mãe, se você mantém altos níveis de expectativas acerca do futuro dos seus filhos, então eu quero dizer que você tem sido sábio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As Sagradas Escrituras em Hebreus 12:6 diz: corrige ao que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. O Senhor, nosso Deus, nos ensina que Deus corrige aquele a quem Ele ama. E se você não mantinha altas expectativas acerca dos seus filhos, acerca do lugar ou dos lugares altos em que o Senhor quer levar os seus filhos, então eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, nessa noite, que você precisa rever os seus conceitos. Você precisa se autocorrigir. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa renovar a sua mente. Deus pode levar os seus filhos a lugares inimagináveis. E eu creio que Ele levará os meus para a honra e glória do Senhor. E se você crê também, comece a glorificar, comece a profetizar em nome de Jesus. Deus pode reescrever a história da sua família em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele não precisa de currículo. Ele não precisa de dinheiro. Ele precisa de corações disponíveis, de mentes receptivas, de corações dispostos a marchar, de mães e pais dispostas a dobrar os seus joelhos nas madrugadas, de alinhar os seus projetos com os propósitos deles para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O esposo de Betsy era um alcoólatra. Betsy tinha
uma enormidade de filhos. Mas ela conhecia o poder do Senhor nosso Deus. E ela decidiu experimentar o sobrenatural de Deus na vida dos seus filhos. Desde muito cedo, ela conduzia os seus filhinhos para a escolinha dominical. Talvez ela imaginasse que ali eles poderiam ter as suas necessidades alimentícias supridas. Porque as escolinhas que Betsy mandava os seus filhos, eles passavam o dia todo na igreja. Mas o que o Senhor queria suprir eram as necessidades espirituais. Deus estava preocupado, meu irmão, Deus estava preocupado, minha irmã, com o alimento da fé, com o alimento espiritual sobre a vida daquelas crianças. Deus sabia aonde Ele queria colocar lá, irmão Moody. Eu não sei quais são as suas expectativas em termos religiosos. A Bíblia nos ensina que um dia nós teremos que prestar contas do nosso id aqui na terra. E eu quero te fazer um desafio nesse momento. Mães, você já ganhou alguma alma para Jesus? Então, mãe, quem sabe amanhã não seja esse o presente que você queira pedir para o seu filho. Quem sabe não seja esse o maior presente que você pode receber amanhã, no Dia das Mães. Um filho convertido, um filho restaurado, um filho novinho em folha, em nome de Jesus. Um filho disposto a conhecer e a praticar as sagradas Escrituras. Esse seria um presente que uma mãe sábia pediria para o Senhor nosso Deus. Não há dinheiro que possa comprar esse presente. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você tem sido uma mãe sábia ou uma mãe tola? Você é daquelas que quando chegam as dificuldades, você dobra o joelho e vai confessar no secreto do seu quarto o problema que você está enfrentando, as suas inseguranças? Ou você é daquelas que vai, pega o seu banquinho e vai na casa da vizinha e pega um lençol porque vai rolar um rio de lágrimas ali? Conta, mãe, lá no secreto do seu quarto, aquilo que você não está conseguindo resolver sozinha. Entrega para o Senhor teu Deus, que é o teu Pai, e Ele resolverá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, minha irmã, meu irmão, aos 17 anos, como eu dizia, Maldi resolveu enviar o seu filho para trabalhar na cidade grande. Assim como muitas mães em cidades pequenas como Guiratinga fazem, quando veem os seus filhos terminando os seus estudos e encaminham para cidades como Rondonópolis, como Primavera, como Cuiabá. Não sei, mãe, se você já andou naqueles lugares mais populares dessas cidades vizinhas, das cidades maiores que as nossas. Mas quando minha filha estudava em Primavera, sempre eu tinha que fazer uma visita ou outra, e vez ou outra eu chegava numa feira para comprar uma verdura, alguma coisa para a gente almoçar, e eu via mais guiratinguense em Primavera do que em Guiratinga. Em Rondonópolis não é diferente. Você vai andar em qualquer lugar mais popular ali e você se sente em casa. Porque você ouve as pessoas se chamarem pelo nome, te tratarem com carinho, com respeito, te tratarem na intimidade da casa. Você vai para Cuiabá, você vai para Goiânia, em todos os lugares. Eu estive em Brasília participando de um curso, e lá, depois que eu tive uma oportunidade de falar, alguém me chamou no primeiro intervalo e disse assim: ei, você é guiratinguense? Eu tenho família lá em Guiratinga. Sabe, mãe, talvez o maior tesouro que nós possamos cultivar
é o mesmo que Betsy cultivou quando foi recolhida. Betsy tinha um tesouro no céu. Betsy estava juntando um tesouro no céu. Ontem uma irmãzinha esteve aqui em casa e ela dizia assim para mim: pastor, eu queria que você me explicasse isso aqui, eu não entendi muito bem esse versículo. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E eu dizia para ela, Jesus era muito didático. E a pedagogia dele era muito simples. Ele ensinava as pessoas a partir das coisas do dia a dia. E creio que ele quisesse nos ensinar algo simples, como aquilo que acontece no dia a dia, aquilo que nós nos apegamos no dia a dia. Falei, talvez Jesus quisesse nos ensinar que você precisa amar muito o seu esposo. E ele precisa amar muito a você. Mas o amor seu por ele e o amor dele por você não pode ser maior do que o seu amor pelo seu Pai Celestial. O amor dele por você não pode ser maior do que o amor dele pelo nosso Pai Celestial. Talvez Jesus quisesse nos ensinar que é muito bom você ter aqui uma casa e você cuidar, você melhorar a sua casa. Você ter um carro, você ter coisas. Isso tudo é muito bom. E pode ser bênção do Senhor nosso Deus. Mas você não pode se apegar a elas de tal forma que você se esqueça que a sua casa não é aqui. Nós temos uma viagem com passagem marcada para a casa do nosso Pai. E a nossa mala não pode estar muito pesada, senão nós vamos nos apegar às nossas coisas e vamos ficar por aqui. Creio que era isso que o Senhor nosso Deus queria nos ensinar. Onde está o seu tesouro? O nosso tesouro precisa estar nos céus. Mães, ainda que os seus filhos, os seus esposos sejam os seus maiores tesouros aqui, eles não podem roubar o seu tempo de comunhão para com o seu Pai Celestial. Aleluia! Eles não podem roubar o seu tempo a sós com o seu Pai. Aleluia, Jesus. Mas como eu dizia, chega um momento que nós precisamos cortar o cordão umbilical. E muitos dos nossos filhos vão embora. Minha irmã está aí online. E ela está nessa fase do corte do cordão umbilical. Oh Deus! Seu filho já se formou. Já estagiou, já pós-graduou e agora está formando uma nova família. Longe de casa. Ele não deixou e nem deixará de ser filhos. E eu creio que todos aqueles princípios que ele aprendeu dentro de casa vai nortear as decisões que ele vai ter que tomar a cada dia. Betsy estava seguro de que ela tinha ensinado muito bem o Lyman Mold. E que ele estava pronto aos 17 anos para sair de casa. Eu sei que essa mulher deve ter chorado muitas noites. Eu sei que muitas noites ela orou, ela dobrou os seus joelhos e disse: Pai, cuida do meu filho. Eu sei que muitas vezes ela não compreendia o propósito. Muitas vezes ela achava que ele tinha saído de casa apenas para trabalhar. Muitas vezes nós achamos que os nossos filhos saem de casa apenas para estudar. Mas nós precisamos lembrar que o Senhor nosso Deus também tem propósitos na vida deles, como ele tinha do Lyman Mold. Os planos de Deus para as nossas vidas são infinitamente maiores do que os nossos, e a Bíblia diz que eles são planos de paz. Ainda que você não entenda nada, meu irmão, minha irmã. E assim foi com Lyman Mold. Arrumou um serviço com o tio,
foi trabalhar numa sapataria, mas o tio impôs uma condição. Ele tinha que ir para a igreja. Mãe sábia, lembra? Mãe tola, não levanta cedo para deixar as crianças dormir um pouco mais. A mãe sábia manda o filho para a igreja. O tio sábio arruma um emprego, mas desde que você vá para a igreja. A casa edificada na rocha, o vento não destrói. Lyman foi se enturmando na igreja. Foi se acostumando com aquela comunidade religiosa que ele foi sendo inserida. E ele foi criando gosto pela coisa. E um belo dia ele chega no pastor e diz assim: ei, pastor, eu queria montar uma escolinha, ser um professor de uma escolinha bíblica também, ter uma sala. E o pastor, sábio, disse para ele: meu irmão, tudo bem, mas hoje nós temos 12 professores e 18 alunos. Arrume mais alunos. Quem sabe o dia? E lá, irmão Moody começou, no seu tempo de folga, correr atrás de alunos. Aonde ele ia buscar os alunos, meu irmão, minha irmã? Na rua, embaixo das pontes, nas calçadas, nas portas das fábricas. No próximo domingo, depois do desafio do seu líder espiritual, ele chegou com mais alunos do que todos aqueles que frequentavam as escolinhas dominicais. Tinha gente descalço, tinha gente sem camisa, mas todos cheios de vontade de conhecer, de experimentar a maravilhosa obra do Senhor nosso Deus. Beber e comer da fonte do Espírito Santo de Deus. Mas o pastor, muito sábio, não lhe entregou ainda uma sala de aula. Aquelas crianças que chegaram não tinham sequer bancos para sentarem. E Lyman foi alugar bancos para que nos finais de semana essas crianças tivessem um lugar para sentar. Alugou um, no outro final de semana 2, depois 3, depois 4, e não cabia mais gente nos bancos. Então o pastor disse assim para ele: olha, você pode abrir a sua sala. No primeiro dia de aula, ele tinha 30 alunos, cheios de vontade de conhecer o Senhor nosso Deus. Mas meu irmão, minha irmã, a história dele é muito linda e o tempo nosso não é muito longo. Mas eu vejo muitas pessoas com desculpa para não ir para a igreja, para não ir para a casa do Pai. Mas poucos homens que agiram como Lyman Moody. Se tem problema, tem solução. Moody foi a solução para o problema. Talvez você seja um daqueles que diz assim: ah, mas eu não sei falar muito bem, eu não sei me expressar muito bem. Talvez você diga assim: ah, mas eu não sei ler muito bem, eu tenho um pouco nível de instrução. Moody também tinha pouco nível de instrução. E mais, ele era gago. Numa certa ocasião, o Senhor o levou para ministrar para a corte inglesa, para membros da coroa inglesa. E ele foi ler um trecho da palavra e ele não conseguia falar Eliseu. Fala Eliseu aí, meu irmão. Fala Eliseu aí, minha irmã. Pela fé eu estou ouvindo vocês aí. Fale em Eliseu, por favor, meu irmão. Fale Eliseu, por favor, minha irmã, aí em nome de Jesus. Creio que todos deram conta de falar Eliseu. Então vocês estão capacitados para pregar. Ele não dava conta de falar Eliseu. Ele começava a gaguejar e não saía Eliseu. E numa dessas ocasiões, ele num local com mais de 3.000 pessoas para ele ministrar, quando ele vai falar Eliseu, que ele começa a gaguejar,
primeira, segunda, terceira vez que ele não conseguiu falar, ele caiu no espírito e começou a orar e Deus lhe disse: Pai, em nome de Jesus, encha-me com o teu poder e com a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E caiu uma unção tão poderosa naquele lugar, que ele ministrou ao longo de 3 períodos, e no último período tinha mais de 17 mil pessoas naquele lugar, querendo ouvir aquele homem que era gago e com pouca instrução, ministrar a palavra do Senhor nosso Deus. O pai alcoólatra, a mãe semi-analfabeta, ele semi-analfabeto. Uma família com 12 irmãos. Pessoas que passavam fome. Minha irmã, meu irmão, esse homem, antes de morrer, converteu mais de 500 mil de pessoas, levou pessoas a se arrependerem do pecado, a crerem na justiça e no juízo do Senhor nosso Deus. Um homem semi-analfabeto montou escolas que ainda hoje agregam mais de 3.000 alunos nos Estados Unidos. Ministrou no mundo inteiro, ministrou para príncipes, para rainhas, para reis, criou escolas, fundou um ministério poderoso. Sabe por quê? Por causa de uma mulher, Betsy Moody, uma mulher sábia. E você, minha irmã, meu irmão, você tem sido sábio? Ou você tem sido tola? Ou tolo? Oh, aleluia! Moody foi desafiado de todas as formas. Uma certa ocasião, ele, trabalhando já há muito tempo, um ótimo profissional, ele colocou na cabeça que ele ia ficar rico. E ele começou a juntar dinheiro. E ele já tinha $7.000 juntado. Mas um belo dia, o Senhor tocou nele. Ele recebeu a visita de um irmão, pastor, que estava com câncer e estava à beira da morte. E ele ia viajar para morrer próximo dos seus familiares. Antes da viagem foi se despedir de Moody. E quando ele chegou, Moody viu uma tristeza, uma certa tristeza no olhar dele e quis saber qual era o motivo. E disse assim: olha, meu irmão, o Senhor foi muito bom comigo, mas até hoje eu não consegui converter ninguém, não consegui levar ninguém até o Senhor nosso Deus. E eu temo que o Senhor me chame sem que eu tenha uma vida para ser apresentada diante do nosso Pai Celestial. Eu estava ministrando sobre a vida de 3 irmãzinhas que eu creio que elas se achegariam aos pés do Senhor. Mas infelizmente fui acometido por essa doença e não completarei essa obra. E aí o Moody disse: olha, então vamos lá fazer uma visita para elas, quem sabe o Senhor atrapalha. E eles visitaram as 3 irmãzinhas e oraram com elas e por elas. E as 3 se converteram ao Senhor nosso Deus. Esse episódio foi tão marcante na vida de Lyman Moody que ele desistiu de ser rico. Ele entendeu definitivamente qual era o propósito do Senhor para as nossas vidas. Ele chegou até o seu patrão e disse assim: olha, tomei uma decisão muito importante na minha vida. Não serei mais um homem rico, mas serei alguém que vai ganhar muitas almas para o Senhor nosso Deus. Aleluia! Aleluias! Talvez você, minha irmã, meu irmão, também esteja numa dessas crises sem saber exatamente o que é que o Senhor quer de você. Lyman descobriu. E ele investiu muito na obra de ganhar almas. Certa ocasião, depois que
Ele já era professor dominical, depois que ele já tinha uma escolinha, depois que ele já estava ministrando. Um dos seus superiores chegou até ele e deu aquela escachada geral. Acabou com ele. Na frente de outras pessoas. Ele olhou calmamente, agradeceu pela correção, disse que realmente não era digno, porque era um semi-analfabeto, mas disse que ia melhorar, ia se esforçar. Eu creio que poucos homens, poucas mulheres conseguiram ganhar tantas almas para Jesus como aquele simples, como aquele humilde pregador. Sabe, meu irmão, minha irmã, ele deixou algumas frases lindas do seu ministério que eu quero compartilhar algumas com você. Veja, uma deles. Alguém não envolvido com o evangelismo é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar o quadro na parede. Temos muitos cristãos dentro das nossas igrejas que agem igualzinho esse bombeiro. Estão lá só para ajeitar o quadro na parede. Mas eu profetizo sobre você, mãe, sobre você, meu irmão, minha irmã, que está aqui conosco, acompanhando essa live, em nome de Jesus. Você vai fazer a diferença na vida das outras pessoas, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Aleluias. Aleluias, Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu li algo na biografia dele que me chamou muita atenção. Certa ocasião, ele preparou um sermão numa das cruzadas que ele fazia. Ministrou no final de semana, num domingo. E disse que no outro sábado ele continuaria aquele sermão. Eu, particularmente, já fiz isso inúmeras vezes, meu irmão, minha irmã. Não vou fazer mais. Sabe por quê? Aprendi algo com Moisés. Ele levou uma palavra poderosa, mas em função do tempo não seria possível ele concluir aquela palavra naquele final de semana. Então ele estimulou os irmãos que estivessem ali com ele no outro final de semana, porque ele ia concluir aquela palavra poderosa. E ele sabia que muitos poderiam se achegar aos pés do Senhor através daquela palavra. Terminou a palavra, se despediram, foram para casa. E ele não conseguiu dormir. Ele passou a semana toda preocupada. E sabe qual era a preocupação dele, meu irmão, minha irmã? E se o Senhor recolher uma daquelas vidas, antes que eu consiga ministrar na vida deles e antes que eles se achegam até aos pés do Senhor nosso Deus? Irmão Moody disse que ele jamais conseguiria se perdoar se o Senhor recolhesse uma daquelas vidas. Ele reconheceu a urgência do Evangelho. Ele dizia, a salvação é para hoje. A salvação precisa ser declarada hoje. Ela é urgente. Ela é necessária. Sabe, meu irmão, se você tiver a oportunidade de ministrar na vida de alguém, não deixe para amanhã. Ela é urgente. Ele concluiu que o arrependimento é a lágrima nos olhos da fé. O arrependimento é a lágrima nos olhos da fé. Ele se arrependeu muito de não ter concluído aquela palavra. Mas ele tinha fé que o Senhor lhe daria outra oportunidade de compartilhar do poder e do amor restaurador do Senhor nosso Deus. Vejam, outra frase dele. As Escrituras foram dadas para aumentar não para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas. As Escrituras têm o poder de reescrever a sua história. Tome posse disso, meu irmão, minha irmã.
escreveu também que as tentações parecem-se com vagabundos. Olha bem, trate-as amavelmente e elas retornarão trazendo outras com elas. Cuide da sua mente, cuide do seu coração, meu irmão, minha irmã. Molde também descobriu e praticava que o seu testemunho é uma arma poderosa, uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. Então ele cunhou uma frase que dizia assim: de cada 100 homens, um lerá a Bíblia. Os outros 99 lerão o cristão. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Estão te lendo quando você vai para o seu local de serviço. Estão te lendo quando você vai para a faculdade. Estão te lendo quando você vai para uma célula. Estão te lendo quando você vai para a igreja. E no outro dia você faz tudo diferente daquilo que você ouviu das Sagradas Escrituras. Tem gente que se especializou em ser um agente secreto de Jesus. Ele fala o crentez fluente. Ele se veste como crente. Mas lá na sociedade ele é o agente secreto do Senhor. Ninguém sabe que ele é crente. Até porque ele faz as coisas iguaizinhas às coisas do mundo. Ou piores ainda. Não seja um agente secreto do Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Veja. Ele cunhou algo que eu amo. Deus lança os seus pecados confessados na profundeza dos mares. Miqueias 7,19. E daí ele coloca assim, olha. E ali ele colocou uma placa. É proibido pescar. Satanás tem acesso ao seu passado. Mas ele não tem autoridade no seu futuro, meu irmão. Minha irmã. É proibido pescar lá no mar do esquecimento. Onde o Senhor lançou os pecados que você cometeu. Ele concluiu, depois de muita luta, de muito sacrifício, ganhar almas para Cristo é o meu negócio. E o seu, meu irmão? E o seu, minha irmã? Você que vai estar comemorando o Dia das Almas amanhã, o Dia das Mães amanhã. Qual é o seu negócio? Talvez fosse um ótimo negócio você investir nas almas dos filhos, nas almas das filhas, nas almas do seu esposo, em nome de Jesus. Vou compartilhar contigo apenas mais uma, e depois vou encerrar a ministração. E quero te desafiar a ler outras frases dele, e compartilhar outras frases dele, a viver outras frases dele. Veja, jamais vi o Espírito de Deus atuar onde o povo do Senhor está dividido. Na sua casa não pode ter divisão. Na sua célula não pode ter divisão. Na nossa igreja não pode ter divisão. E sabe o que ele diz a respeito das nossas práticas das igrejas? Para fechar, meu irmão, minha irmã. Há maior número de pessoas dispostas a se afastar do pecador do que dispostas a se afastarem do pecado. Certamente, Betsy cumpriu a tarefa dela de educar as crianças no caminho em que eles devem andar. E você, minha irmã? Oh Deus, amém, a restauração foi completa do nosso sinal. O sinal tinha caído aqui, meu irmão, minha irmã, nós já estamos fechando. Mas eu não quero deixar de orar com você antes de nós fecharmos. Oh, Jesus estava clamando aqui pela restauração do sinal. Mas Deus é maravilhoso. Sabe, meu irmão, minha irmã, quero deixar mais duas frases para você, só para nós permanecermos naquela mesma unção. Ele diz que o nosso maior problema
O maior problema dos cristãos é o tráfico de verdades não vividas. Ele diz que o nosso maior problema é nós tentarmos comunicar o que nunca nós experimentamos em nossas vidas. E ele diz mais. Ele diz mais. O caráter é o que você é na escuridão. Aleluia, Jesus. O caráter é o que você é na escuridão. E mais, ele diz que ele nunca viu um cristão útil que não seja estudante das Sagradas Escrituras. Ele tinha pouca instrução escolar, mas uma tremenda unção, enorme instrução espiritual. É isso que nós precisamos, meu irmão, minha irmã. Que você seja sábia. Que na sua oração dessa noite, em nome de Jesus, você peça presentes espirituais para o dia das mães que você vai viver amanhã. O cristão de joelho, dizia lá, irmão, vê mais do que um filósofo na ponta dos pés. Aleluia, Jesus. E fechando, o cristão é a Bíblia do mundo. O cristão, você, minha irmã, você, meu irmão, você, mãe cristã, o cristão é a Bíblia do mundo. Mas ele destaca, em alguns casos, uma revisão de vez em quando se faz necessária. Eu não sei, como eu dizia, qual é o patamar, qual é o nível de expectativa que você tinha a respeito dos seus filhos, a respeito das suas filhas, a respeito do seu esposo. Você que não é mãe ainda e não é pai, a respeito dos filhos espirituais que Deus tem te dado e dos filhos carnais que Ele certamente te dará. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos elevar a expectativa acerca do poder de Deus, da herança que o Senhor tem nos dado. Eu elevei o meu patamar através dessa ministração. E quero dizer para você que se Deus deu mais de 500 mil de vidas para lá, irmão, molde através da intercessão e da oração de Betsy, sua mãe, eu também vou orar por esse propósito. Dai-me filhos espirituais. Dai-me filhos. Dai-me filhos. Eu já tenho 6 filhos carnais. Vamos orar, meu irmão. Vamos orar, minha irmã, por milhares de milhares, por milhões, por bilhões de filhos espirituais em Cristo Jesus. Esse é o presente que eu profetizo para você, nesse Dia das Mães, que nós viveremos amanhã. Vai glorificando ao Senhor se você recebe, vai declarando que você recebe, que você toma posse no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Moody escreveu também que os homens que movem o mundo são os que não se deixam mover pelo mundo. Talvez, meu irmão, minha irmã, as pessoas olham para os seus filhos e falam: fulano não tem jeito, aquele não tem jeito. Injeta Jesus na veia dele, meu irmão, minha irmã. Quem sabe não é amanhã que você vai ver a sua história começando a ser reescrita em nome de Jesus. Deus está te dando uma página em branco para que você comece a escrever uma nova história a partir desse novo Dia das Mães. Para você que é pai, assim como eu fui, pai e mãe, creia que Deus pode revolucionar a sua história, revolucionar a história dos seus filhos, para a honra e glória do Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Não deixe de curtir
essa palavra. Não deixe de compartilhar essa palavra com outros irmãos. Nós temos postado também no YouTube. Compartilhe, comente, deixe o seu testemunho. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, porque você vai estar nos ajudando a abençoar outras vidas, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. É esse o nosso propósito. Atingir a casa dos milhões, a casa dos bilhões, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. E nós precisamos de você, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Pai, eu profetizo que o Dia das Mães de 2020, de 2021, de 2022, dos próximos anos que virão, serão inimagináveis em Cristo Jesus. Nós teremos colheitas e colheitas de bênçãos espirituais. Mas a bênção particular que nós estamos pedindo nessa noite, Pai, são vidas. Vidas diante do seu trono. Que o Senhor use, Pai, os seus filhos e filhas. Essas mães que estão conosco e outras que estarão. Os filhos que estão conosco e outros que estarão. Para que juntos nós formemos um batalhão, um exército, com sede e fome de almas. Sede e fome de almas. Então, os nossos dias das mães nunca mais serão os mesmos, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glorifique o Senhor nosso Deus. Você é frutífera, em nome de Jesus. O Senhor está visitando, está colocando em você um útero espiritual nessa noite. E você não será estéril. Você profetizará, você gerará, você toma posse e eles conquistarão a terra. Para a honra e glória do Senhor nosso Deus, eles povoarão a terra. Para a honra e glória do Senhor nosso Deus, eles ministrarão para altas autoridades em nome de Jesus. Eles ganharão os continentes para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Eles edificarão o reino do Senhor nosso Deus. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, e tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. A ti toda a glória, Pai. A ti toda a honra, Deus. Glorifique os teus filhos, para que eles glorifiquem o teu nome. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Amém, Senhor. Muito obrigado por mais essa noite. Permaneça com os meus irmãos e com as minhas irmãs. E abençoe-os, Deus. Não apenas essa noite, mas esse dia que teremos, tão especial. E se for da tua vontade, que amanhã nós possamos estar juntos novamente, contando as bênçãos e celebrando a vitória em Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor.